pessoa para Jesus. Olha, eu falei, a pessoa não me deu atenção não, mas eu falei para Jesus. É isso mesmo, gente. Falei que a coisa mais difícil no evangelismo é o quebra-gelo. É você conseguir chegar na pessoa para poder falar com ela. Mas uma hora que você chega para falar, o negócio começa a fluir. Sabe, nós estamos aqui para alcançar vidas no nome de Jesus. A gente tem falado que missões é a ação da igreja cristã de evangelizar o mundo para a glória de Deus, fundamentada na grande comissão. A gente vai ler todos esses textos. Então, missão é a ação da igreja de evangelizar o mundo. É responsabilidade da igreja. Não é responsabilidade do mundo pedir, é responsabilidade da igreja ir. E você sabe que, de uma certa forma, o mundo, as pessoas no mundo, elas estão pedindo, elas estão querendo, elas querem solução para a vida delas. E nós estamos falando que nós temos a solução. Nós temos Jesus, gente. Jesus é a solução para os nossos problemas. Jesus é a resposta que o coração do homem anseia. É Jesus, não há outro. E a gente já falou que Ele nos deu o Espírito Santo, a sua autoridade, e que Deus hoje comissiona pessoas que estão indo. A grande comissão nos instrui a fazer discípulos enquanto andamos e vivemos nesse mundo. A pergunta é: você está pegando as oportunidades do seu dia a dia para falar de Jesus para as outras pessoas? Você está pegando as oportunidades que têm aparecido? Porque isso faz parte da nossa grande comissão. Mateus capítulo 28, vamos abrir nos textos. Mateus capítulo 28. A gente vai ler todos esses textos: Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Mateus 28, 18 a 20. Porque tem algo nesses 4 textos que conecta para aquilo que a gente vai falar hoje. Mateus capítulo 28, do verso 18 até o verso 20. De Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Diga: Ele está comigo. Vá lá em Marcos capítulo 16. Verso 15 até o verso 18. Todos os trechos da grande comissão dos evangelhos. A partir do verso 15, Jesus disse: vão por todo o mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome. Diga: em meu nome. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Vai em Lucas capítulo 24, por favor. Lucas 24, do 44 ao 49. Diz: a seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas dessas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa do meu Pai. Diga: a promessa do meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder que vem do alto. João capítulo 20, vamos lá, João capítulo 20.
verso 19 até o verso 23. Diz: ao cair da tarde, daquele dia, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo: que a paz esteja com vocês. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor, e Jesus lhes disse outra vez: que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse: recebam o Espírito Santo. E a gente vê em João capítulo 14, capítulo 16, que era essa a promessa, né, que a gente viu lá em Lucas: recebam o Espírito Santo. Se de alguns de vocês perdoarem os pecados, ser-lhe-ão perdoados, mas se os retiverem, serão retidos. A gente já viu sobre isso também. E Atos capítulo 1, no verso 8, que diz lá: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Diga: o Espírito Santo. Espírito Santo. E serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Gente, o que a gente pode ver de comum em todos esses textos? Todos esses textos trazem uma coisa, pelo menos, em comum. E isso é que existe uma presença que nos acompanha. Você não está sozinho. Por favor, vire para duas pessoas e fale: você não está sozinho. É isso, vamos evangelizar. Agora é hora de evangelizar, aleluia. Você não está sozinho, você não está sozinho. Você não está sozinho. Até mesmo lá quando a gente lê Marcos. Quando a gente lê Marcos, e Marcos está dizendo: em meu nome. Porque falar em nome de alguém era falar na representação da presença do outro. E as consequências que era trazido por causa da presença, por causa da representação. Então quando Marcos está falando: vocês vão em meu nome, o que Jesus estava falando? Eu estou com vocês. Eu sou representado através da vida de vocês. E o que isso lembra para a gente? Isso lembra que a presença de Deus é suficiente. Diga isso, gente: a presença de Deus é suficiente. Eu não vou pedir para você repetir tudo que eu falar, não. Mas tem coisa que é importante. Aleluia, glória a Deus, irmã, glória a Deus. Mas a presença de Deus é suficiente na nossa vida, gente, para cumprir os propósitos que precisam ser cumpridos. Gente, em um mundo onde nós somos bombardeados com estratégias de marketing, de eventos, de números, outras coisas, nós devemos nos lembrar que a unção é que quebra as cadeias e despedaça os fardos. É a unção que é a presença do Espírito em nós. E nós estamos dizendo nessa manhã que o marketing é bom, os eventos são bons, essas coisas são boas. Você receber aí um recado no seu WhatsApp é muito bom, facilita, mas não é isso que muda a vida da pessoa. O que muda a vida da pessoa é a presença, é a unção do Espírito Santo. Isaías, no capítulo 10, no verso 27, nos lembra que naquele dia, a gente vai ver que dia é esse. Naquele dia, o peso deles será tirado dos ombros de vocês, e o jugo deles será removido do pescoço de vocês. Ele está falando de controle. Ele está falando de um povo que tentava controlar o povo de Israel, e não permitindo com que aquele povo fosse ou fizesse tudo aquilo que ele poderia fazer. Mas havia uma promessa naquele dia. Aleluia, quase que eu peço para você repetir: naquele dia, aleluia. Naquele dia, o jugo deles será removido do pescoço de vocês. Jugo que será despedaçado. Não vai ser assim: eu vou tirar o jugo, jogar ele fora. O jugo vai ser despedaçado, para que o inimigo não consiga mais usar isso contra você. O jugo será despedaçado por causa da gordura. E a palavra gordura aqui, ela também pode ser tratada como a unção. A gordura era a melhor parte do sacrifício. Você sabia disso? Quantos aí gostam daquela picanha com aquela gordurinha? Aleluia. Aprendi a comer a gordurinha. Eu jogava tudo fora, gente. Os cardiologistas vão fazer muito bem, glória a Deus, né?
Aprendi a comer a gordurinha por causa da Polly. A Polly gostava da gordurinha. Eu falei, vou deixar eu experimentar aqui. O negócio derrete na boca, naquela picanha. Eu falei, Jesus ensinou coisa errada. Glória a Deus. Mas a gordura, gente, a gordura no sacrifício era a melhor parte. O que Deus está falando aqui? Ele está falando, gente, o que vocês precisam fazer, vocês vão fazer quando naquele dia a unção, que é a melhor parte dessa experiência que vocês têm com Deus, que é o poder de Deus, está dizendo ali, Isaías capítulo 10, que a unção é o poder de Deus. Então, gente, Deus vai dar estratégias específicas, sim. Deus vai ajudar a gente com marketing, Deus vai ajudar a gente com eventos, mas essas estratégias divinas, essas direções específicas, são um meio para o agir da unção de Deus através de nós. Nós não vamos confiar no marketing. Nós não vamos confiar quantos leads a gente tem chegando na nossa plataforma. Aleluia, falei na linguagem, né? Glória a Deus. Nós não vamos confiar em quantas vezes a gente tentou fazer. A gente confia na unção. O resto é estratégia. Nós confiamos na unção. E a unção que despedaça o fardo e quebra todo o jugo. Que dia é esse que a gente está falando? Isaías capítulo 61. Jesus entra na sinagoga, pega o rolo do livro. E ele não pega de qualquer maneira. Ele abre justamente, a gente vai ver isso em Lucas capítulo 4, o Espírito do Senhor, Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas. Ele me ungiu, olha o poder do Espírito Santo, para pregar. Então, para pregar, a gente precisa da unção do Espírito Santo, e não de técnica de coach, e não de técnica de pregação. Tudo isso é muito bom, tudo isso pode ajudar, você ter uma boa didática, você ter uma boa dialética, tudo, você saber falar bem. Mas ele me ungiu para poder pregar o evangelho aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles, e aqui uma inclusão minha, eles, quem são eles? Quem for alcançado pelo Messias, serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. E é muito interessante quando a gente está falando da unção. Você sabia que a gente chama de Jesus Cristo, que Cristo não é o sobrenome de Jesus, né? Cristo é o título que ele levava. E Cristo, Christos no grego, tem a ver com o Messias ungido. Então toda vez que estavam falando, ali vai o Cristo, eles estavam falando, ali vai o ungido e a sua unção. E a gente viu que a unção despedaça fardo e quebra todo jugo. Quando as pessoas estavam falando de Jesus, Cristo estava falando na pessoa e na função que ele vinha para fazer. O que ele veio para fazer? Ele veio para despedaçar, destruir as obras do inferno. Essa é a unção. E Jesus sabia disso. Lucas no capítulo 4, volta aí comigo, Lucas na Bíblia. Lucas no capítulo 4. Nós estamos falando sobre a presença do Espírito Santo, mais uma vez, sobre essa promessa de que, ao cumprir o que nós precisamos cumprir, Deus está conosco. E Deus não está conosco de qualquer maneira. Cristo está em nós. A Bíblia diz, Cristo em vós. Olha só como é que é específico, gente. Tem textos que a gente vai ler e fala assim, porque Jesus fez isso, Jesus fez aquilo. E tem texto que o apóstolo Paulo vai trazer, Cristo. E nesse texto em específico ele vai dizer, Cristo em vós. Cristo, a unção de Deus. A unção que destrói fardos, que destrói jugo, está em você. Não está só no pastor para pregar, está no corpo de Cristo para agir. A unção não está só no pastor para pregar, está no corpo para agir. E ele está dizendo, Cristo em vós, a esperança da glória. Lucas capítulo 4, verso 16. De Jesus foi para Nazaré,
onde havia sido criado. Num sábado, entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Nada do nada. E abrindo o livro, ele achou o lugar onde está escrito. Você achou que Jesus pegou o rolo do livro, jogou o do Unité? Senhor, o que tu queres falar? Hoje eu vejo a mística gospel, né? Deixa eu abrir. O que Jesus quer falar comigo aqui? Aí joga aqui, sai um papelzinho do Savenhago. Aleluia. Será que é isso que Jesus está querendo falar comigo? Não, Jesus, ele foi dirigido. Ele foi dirigido e ele achou no livro. O que Jesus estava procurando alguma coisa. Jesus estava procurando, ele achou no livro. Achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Você vê que comparando com Isaías, ele para onde Isaías continua. Isaías fala do dia da vingança do nosso Deus. E o dia da vingança do nosso Deus é uma promessa ainda para se cumprir. Porque o dia da vingança é o dia quando Jesus vai voltar. E como diz o pastor Hélio, vai acabar com a palhaçada do inferno nessa terra. Esse é o dia da vingança. Então Jesus pega e ele fala assim, ele termina dizendo: e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu. Lembra que a gente leu em Isaías capítulo 10? Naquele dia, Jesus está dizendo: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Quando a gente vê Atos, por exemplo, a gente vê Atos no capítulo 10, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo. Por quê? Porque Deus estava com ele. Eu quero que você saiba disso nessa manhã, gente. Eu quero que você saiba que 1 João vai dizer: mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. Vocês têm a unção que vem do Santo. Jesus tinha a unção e o apóstolo João agora está dizendo: vocês têm a mesma unção. Vocês nasceram de novo, vocês têm a unção. Vocês têm a presença do Espírito Santo dentro de vocês. O que Jesus está fazendo com os discípulos aqui em Mateus, Marcos, Lucas e João? Ele está lembrando aos discípulos que eles estão numa missão. Ao terminar em Mateus capítulo 28, essa partezinha: e eu estarei com vocês todos os dias da sua vida. Jesus está lembrando eles que eles estão em uma missão. Que a missão não seria fácil, mas quando Jesus fala isso, Jesus está animando os discípulos. Vocês vão ser enviados como cordeiros ao matadouro. Vocês vão ser enviados para o meio dos lobos. Ei, mas tenham bom ânimo. A palavra ânimo, do latim, da onde tira ali a palavra alma, significa fazer algo vivo. Quando você fala assim: pô, ganhei um ânimo para fazer um negócio, parece que vida entrou dentro de você, para aquela circunstância, te deu coragem. Jesus está dando coragem para aqueles homens. Jesus está animando aqueles homens. Não foi isso que Jesus fez com Josué? Quando eu fui lembrar, a gente sempre lembra de Josué, mas agora, olhando para a grande comissão, parece que quando Deus falou com Josué, parece que Deus estava dando uma grande comissão para Josué. Vai lá comigo em Josué. Josué capítulo 1. E Jesus estava animando os seus discípulos, assim como Deus tem que animar Josué. E você lembra que que Jesus fala com seus discípulos: olha, eu vou estar com vocês. Vocês vão fazer grandes obras. Vocês vão curar enfermos, expulsar demônios. Vocês vão fazer uma revolução. Jesus fala: em meu nome vocês vão fazer isso. Agora, presta atenção no que Deus diz para Josué. Diz assim: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu,
o Senhor falou a Josué. Aliás, quando você vai a Deuteronômio, você vê que Deus já tinha falado com Josué. Finalzinho de Deuteronômio. Quem falou com Josué? Moisés, da parte de Deus, dá um recado para Josué. Mesma coisa, Josué, fica forte, não desiste. Aí vem Moisés e morre. Aí vem a mesma voz, agora falando com Josué, a mesma coisa que o profeta tinha falado. O Senhor falou com Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, está morto. Prepare-se agora e passe esse Jordão, você e todo esse povo, e entra na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês. Vocês estão vendo as palavras assertivas de Deus? Vai e passe, não pensa não. Sabe, às vezes a gente fala assim: olha, a Bíblia fala para você perdoar. Ah, pastor, vou orar. Não tem que orar. Se a Bíblia fala para perdoar, é ponto, acabou. Não tem, não é ponto e vírgula, nem vírgula, é ponto final. É como se Deus estivesse falando para Josué: Josué, não tem ponto e vírgula aqui, passa. Está na hora de passar. Está na hora de fazer. Está na hora de agir. Ele diz: todo lugar, verso 3, em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus, até o mar grande, na direção do poente do sol. Aí aqui me lembrou Jerusalém, Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Josué, só vai caminhando, que eu vou dando para você. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, assim. Essa palavra é importante, gente. Assim, dessa maneira, eu vou estar com vocês. Agora, olha para trás e pensa em Josué, lembrando de como Deus usou Moisés. Como Deus livrou Moisés das águas. Como Deus favoreceu Moisés. Como Deus usou Moisés, como Deus separou Moisés, como Deus falou e chamou a Moisés. Agora pensa nisso tudo na cabeça de Josué, pensando, Deus falando: assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. E você lembra que o primeiro milagre de Josué qual foi? Abriu o Rio Jordão. Primeiro milagre. Lembrando da abertura do Mar Vermelho. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com vocês. Todos os dias da sua vida, ninguém poderá te resistir. Não o deixarei, nem o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você fará esse povo herdar a terra que, sob juramento, eu prometi dar aos seus pais. Tão somente, seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido por onde quer que você andar. Não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medita nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, o seu Deus, aleluia, o Senhor, o seu Deus, não o Deus de Moisés, o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde quer que você andar. Então Jesus está lembrando os seus discípulos, assim como Deus estava lembrando a Josué, que nós estamos em missão. E que nessa missão nós não estamos desamparados. Nessa missão nós temos um poder do alto. Nessa missão nós temos. Para terminar, eu quero ler com você Mateus capítulo 9. Vai lá comigo, Mateus capítulo 9. Eis que eu estarei com você todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Em Mateus, no capítulo 9, Jesus ensina algo aqui aos seus discípulos. Diz que Jesus percorria todas as cidades e aldeias,
ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Resumiu aqui a grande comissão. Nós vimos em Mateus que ele ensinava, nós vimos em Marcos que ele pregava, nos envia a pregar, a curar os enfermos. Ou seja, Jesus estava fazendo o que ele nos comissionou para fazer. Lembra que nós falamos na semana passada que tudo que Deus espera com que a gente faça, ele vai nos dar medidas pequenas primeiro. Ele vai nos enviar dentro da nossa casa. E de dentro da nossa casa, ele vai começando a expandir. É Jerusalém, é Judeia, é Samaria, até os confins da terra. Deus não espera com que você vá aos confins da terra antes que você comece em Jerusalém. E antes de tudo, em Mateus capítulo 9, ele dá o exemplo. Ele fala, é assim que vocês têm que fazer. Então olhem para mim. Lembra que nós falamos que nós imitamos a Jesus, ele é o nosso exemplo. Então Jesus está deixando o exemplo aqui, verso 36. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E nós também já falamos sobre isso. Como nós precisamos desse coração de Deus, para ver as pessoas que estão perdidas, para que elas possam receber o que nós temos, gente. Não guarda para você. Se é bênção para você, se a sua experiência com Deus é bênção na sua vida, não guarde para você. Multiplique. Multiplique. Eu acho interessante, ontem a gente estava num casamento do Ricardo e da Ju, e o Ricardo citou um negócio tão legal, que por um ano a Ju orava por ele, e tinha a cadeira dele separada na igreja, e ela orava. Aqui, minha cadeira, vai ser do Ricardo, orava, beleza. Aí ontem, ele fazendo a sua declaração para ela, e ele falando que eu possa fazer isso para uma outra pessoa. Que eu posso orar, assim como você orou por mim, e hoje eu estou aqui, que eu posso orar pela outra pessoa. Ou seja, você às vezes não sabe nem por quem você está orando. A gente vai ver isso em João capítulo 17. Às vezes você não sabe nem por quem que você está orando, mas saiba que Deus quer te usar para ajudar outras pessoas a verem a luz. Então faça isso. Tem uma cadeira vaga do seu lado, bota o nome na cadeira. A gente tem lá fora um painel com uma rede de resgate, com nomes de pessoas que precisam de salvação. Alguém botou o nome lá de uma pessoa. Olha, eu estou orando por fulano de tal. Eu estou orando pelo meu parente. Eu estou orando pelo meu chefe. Eu estou orando, sei lá, pelo síndico do meu condomínio. Eu estou orando. Ore, dê nomes. Pega essa cadeira e fala, fulano de tal vai sentar aqui do meu lado. E ore mesmo. Tenha compaixão dessas vidas. Essas pessoas estavam perdidas e elas só teriam verdadeiro descanso quando encontrassem o verdadeiro pastor. As ovelhas estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. O que Jesus identificou? Está faltando pastor. O pastor está faltando na vida delas. Jesus, o bom pastor, está faltando na vida delas. É igual quando a pessoa fala, poxa, mas essa pessoa, ela é boa, ela é tão legal, não bebe, não fuma, não cheira. Nossa, parece cristã, parece, mas não é. Porque o cristianismo, ele não é só feito de boas obras, ele é feito de Cristo dentro de nós. E Cristo dentro de nós nos leva a fazer boas obras. É Cristo dentro de nós que muda tudo. É Cristo dentro de nós que cancela o nosso passado. É Cristo dentro de nós que cancela a nossa ida para o inferno. Ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. É Cristo. Cristo é o motivo de nós estarmos vivos. Cristo é o motivo de nós termos relacionamento com Deus. Eu tinha um professor na Rema que ele falava isso. O inferno está cheio de pessoas boas. Porque Isaías vai dizer que a nossa justiça própria é trapo de imundícia. Aí vem Jesus e fala assim, a partir do meu sacrifício, vocês se tornaram justiça de Deus. Ou seja, a minha justiça, os meus atos de justiça, eu dou para vocês. O que vocês tentam fazer por vocês mesmos não tem valor eterno.
Mas agora, o que eu fiz por vocês na cruz do Calvário impacta a sua vida, para que, impactando a nossa vida, nós possamos impactar a vida de outras pessoas. E Jesus está olhando para aquelas pessoas e Ele está tendo compaixão, porque essas pessoas estão perdidas, aflitas. Quantas pessoas perdidas e aflitas estão ao nosso redor, e nós temos o pastor. Verso 37, então Jesus disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Quantos aí já não ouviram esse versículo? A seara é grande. E aí quando a gente olha para esse versículo, fala assim, nossa, o trabalho é pesado. Porque a seara é grande, a gente faz a matemática. A seara é grande, os trabalhadores são poucos, o trabalho é pesado que dá. Né? Mas quando a Bíblia fala da seara grande, Jesus queria dizer que a oportunidade é grande. Muda toda a perspectiva. A seara é grande, gente. Igual uma vez, não sei se você já ouviu essa história, que alguém foi enviado lá para o Alasca e foi para vender sapato no Alasca. Aí chegou lá, passou um mês, depois liga de volta e fala, me tira daqui, por favor. Misericórdia. Ninguém usa sapato nessa cidade. Me tira daqui. Aí o rapaz voltou. Daqui a pouco vai outro, vai para o Alasca, é enviado para lá, e quando ele é enviado para lá, ele liga um mês depois de falar, misericórdia, me ajuda aqui. Por quê, menino? Não tem sapato? Não, ninguém tem sapato. A gente está com ouro na mão, gente, ninguém tem sapato. Vamos vender sapato a rodo aqui. A oportunidade que a gente tem, gente, de falar de Jesus para as pessoas que estão doentes, as pessoas que estão aflitas, que não têm pastor, basta apenas você abrir os seus lábios e deixar a unção de Deus fluir através de você. A unção de Deus está em você. Você nasceu de novo? A unção de Deus está em você. E é essa unção, quando você abrir os seus lábios, que vai despedaçar fardos, que vai quebrar todo jugo. A seara é grande, a oportunidade é grande. Ele está falando dessa colheita, gente, era algo bom. Está falando, a colheita está chegando. Gente, imagina você dizer, um produtor, aí vai lá, vai produzir um negócio. Gente, a colheita é grande. A colheita hoje deu, aí fala lá os sacos, né? Quantos sacos deu para colher? Os sacos, deu muitas sacas. Meu Deus. A colheita é grande. Jesus está falando, gente, olha a oportunidade, a seara é grande, a colheita é abundante. Mas quando ele fala que os trabalhadores são poucos, Jesus quer dizer, o bem de uma colheita pode ser desperdiçado, se não houver trabalhadores para aproveitar da sua abundância. Aí Jesus chama a responsabilidade. O bem de uma colheita pode ser desperdiçado, se não houver trabalhadores para aproveitar da sua abundância. E a palavra usada aqui para trabalhadores aponta para aquele que vai e faz. Trabalhadores aqui não são pretendentes. Jesus, estamos juntos, hein? Jesus, conta com a gente, coraçãozinho para Jesus, né? Coraçãozinho para Jesus. Jesus, estamos indo. Aí Jesus fala, preciso de você. Sabe aquele cartaz do tio Sam? Seu país precisa de você? Seu Deus precisa de você. Você é importante para Deus. Ele está comissionando. Gente, aqui é a grande comissão. Ele está chamando as pessoas. Ele está fazendo esse papel de chamar trabalhadores. Essa semana passada eu ouvi a expressão, parece com a obra da Sabesp, onde um faz e 10 fiscalizam. Espero que a Sabesp não me corte no YouTube. Porque às vezes a gente parece estar um evangelizando, os outros 10 conversando. Não, gente, vamos lá. Nós começamos falando isso. Não é trabalho de pastor. É trabalho do corpo. É trabalho do corpo. O corpo evangelizar. O corpo pegar as oportunidades. Sabe, você faz alguma coisa, faz um produto, bota lá um panfletinho. Compra os panfletinhos, manda fazer. Bota lá, Jesus te abençoe. Se quiser oração, está aqui meu WhatsApp. A gente pode fazer, gente. Pode fazer. O Senhor, Ele está nos convidando para trabalhar. Como? Com o poder da unção sobre nós e com o coração cheio de compaixão pelos perdidos. Como é que Deus está nos chamando para trabalhar? Com o poder
da unção sobre nós e com o coração cheio de compaixão para os perdidos. Eu fiz aí, gente, eu tive trabalho de fazer, gente, 52 posts. Para você baixar, está aqui o QR, vai estar nas minhas notas. Então você pode entrar lá no meu blog, acessar lá a nossa série. Vai estar lá no 6º capítulo, vai estar o linkzinho lá com 52 posts evangelísticos, com uma mensagem, com um título, com um versículo. E aí você deixa Deus te inspirar. 52 por quê? Um por semana, gente. O ano tem 52 semanas. Usa um por semana. Bota lá. Bota na sua agenda. Toda segunda-feira, toda terça-feira, toda quarta-feira, sei lá. E bota e deixa Deus usar algo do seu coração para escrever sobre isso. Ah, pastor, eu não tenho rede social, mas tenho WhatsApp. Bota no grupo do WhatsApp. Um por semana. Bota lá. Aliás, vou pegar essa oportunidade, vou botar no meu grupo do condomínio. Que toda terça-feira tem um terço. Toda terça-feira alguém bota lá, gente, hoje vai ter terço, hoje vai ter não sei o que lá. Papapá. Falei, tá bom. Agora eu vou pegar a oportunidade. Se vai ter terço, vai ter versículo. Vai. Toda semana vai ter um versículo. A gente precisa pegar essas oportunidades. E aí no verso 38, o que ele pede? Ele fala, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. A seara é dele, a colheita é dele. As almas são para ele, as vidas são para ele. O pastor David Guzik, ele diz o seguinte, que essa é uma oração que devemos fazer, mas só podemos fazê-la honestamente se orarmos com os ouvidos abertos para ouvi-lo nos dizer, vá você para a colheita. Que Jesus está falando assim, Senhor, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aí a gente já pensa, é o meu marido. Não é aquele lance que a gente está na igreja e fala assim, meu marido é que tinha que ouvir essa mensagem, aleluia. Minha esposa é que tinha que ouvir essa mensagem. Jesus está falando, não. Vocês têm que orar por vocês mesmos. Orem para que vocês sejam esses trabalhadores para a seara. O pastor Calixto Paz, ele fala uma frase que depois eu parafraseio ali, que eu acho interessante, que é, quando termina a celebração, começa a missão. Veio para o encontro, ouviu a mensagem, agora começa a sua missão da semana. Então pega aquilo que você ouviu e coloca em prática. Com base no que Jesus estava falando ali, eu parafraseei dizendo, quando termina a oração, começa a missão. Quando termina o seu tempo com Deus, que Deus vai tratar com você, vai falar com você, Ele sempre vai deixar um gostinho de quero mais, e esse gostinho de quero mais a gente pode compartilhar com outras pessoas. João capítulo 17, do verso 20 até o verso 23 da mensagem, diz, oro não apenas por eles, pelos discípulos, mas também por todos os que crerão em mim, por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. Jesus já está pensando na frente. Jesus já está pensando, Jesus já estava pensando naquele que vai sentar nessa cadeirinha aqui. Aleluia. Quarta-feira a gente vem nas nossas orações aqui. Lembrando que quarta-feira tem encontro de oração. A gente está no mês de orar por cura. Gente, eu passo aqui, eu vou orando para essas cadeiras. Senhor, abençoa as pessoas que vão sentar nessa cadeira. Você não sente um negócio especial, não? Quando você senta na cadeira, aleluia. Oração do pastor, aleluia. Eu vou orando aqui, Senhor, para as pessoas que vão se converter nessa casa. Nós oramos, gente. Jesus estava orando por isso, pelas pessoas que se converteriam, que creriam. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma só mente. Assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti. Para que possam ser um só coração e uma única mente conosco. Então, o mundo poderá crer que tu de fato me enviaste. A mesma glória que me deste, eu dei a eles. Para que eles estejam unidos como nós estamos, eu neles e eles em mim. Lembra que Jesus falou, eu não te abandonarei, eu não te deixarei, enviarei para vocês a promessa, aleluia, eu neles e eles em mim. Assim, eles amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo mal de que tu me enviastes e os amaste do mesmo modo que amastes a mim. E aqui ele fala justamente dessa questão onde nós falamos semana passada. Que quando a gente pega nas cartas, o que as cartas querem trazer? Crescimento.
Em Atos, a expansão da igreja. Nos evangelhos, o novo nascimento, o começo da trajetória. Ou seja, existe algo que Deus está esperando de nós, crescimento. Para que a gente possa ajudar outras pessoas. Então vamos nos lembrar que missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Isso aqui é demais. Missões se fazem com os pés dos que vão, com os joelhos dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Ou seja, dá para todo mundo participar. Dá para todo mundo participar. Eu quero passar um videozinho que a gente fala sobre o nosso Mãos de Compaixão. E aliás, toda vez que você pega um envelope desse de Mãos de Compaixão, que nós temos aí atrás dos nossos envelopes, vocês estão contribuindo para missões. Missões, a obra social da igreja. Nós podemos ajudar pessoas em necessidade na igreja. Tudo isso nós fazemos através desse envelope do Mãos de Compaixão. Vamos passar o videozinho aí? A generosidade está presente no DNA da Academia da Fé. É com muita alegria que hoje podemos contribuir sustentando ou enviando recursos para missionários, instituições e igrejas no Brasil e no mundo. Há muitos anos temos plantado sementes no solo em forma de ofertas e doações, e essas sementes estão espalhadas nos nossos 5 continentes. O ministério responsável por esse trabalho é o Mãos de Compaixão. Conheça agora quantos locais e pessoas são abençoados através de você, que doa e faz parte da nossa igreja. Ajudamos instituições com doação de itens. Associação Nova Vida em Teresópolis. Instituição que abriga crianças em situação de risco que não podem conviver com seus pais. Mandamos doações de alimentos não perecíveis, itens de higiene pessoal e material de limpeza. Life Impact. Projeto que abriga e apoia crianças vítimas de tráfico humano, exploração e abuso. Hoje, esse projeto existe no Brasil, na Tailândia, em Mianmar, na Austrália, nos Estados Unidos e no Reino Unido. Também ajudamos financeiramente algumas instituições. Projeto Associação Missão pela Vida. Cuida da recuperação de dependentes químicos. Missão Haiti, da Comunhão Cristã Verdade e Vida. O projeto cuida de crianças com desnutrição e está construindo uma escola para dar a elas acesso à educação. Missão Cristã de Evangelismo Mundial. Trabalho de evangelismo em massa. Projeto Resgatando Vidas, do Ministério Solo da Graça. Arrecada doações para compartilhar com pessoas carentes e também trata dependentes químicos. One for Israel. Tem o objetivo de alcançar os israelenses com as boas novas de Jesus. Cefam, Cristo para as Nações. É uma organização evangelística que leva a palavra de Deus ao continente africano e a outros países do mundo. Igrejas que apoiamos financeiramente. Ministério Peniel, que agora é a Academia da Fé em São Cristóvão. Simples Igreja. Projeto Remir, da Comunidade Cristã Verdade e Vida. Crescendo em Fé, na Itália. Palavra e Fuego, na Argentina. Nós apoiamos também financeiramente missionários pelo mundo. Pelo projeto CCI, nós ajudamos um casal missionário que atua na Turquia, um país com extrema perseguição religiosa. Na Turquia também apoiamos 3 missionários, Lua, Ruth e Kefas. Esses nomes são fictícios por questões de segurança. No Sudeste Asiático, nós apoiamos outro casal missionário que nós chamamos de DIA. Os nomes verdadeiros não podem ser revelados também por questões de segurança. Para finalizar, nós realizamos um bazar beneficente periodicamente para arrecadar valores que serão doados para algumas dessas instituições. É o Bazar Movidas. Cada doação é feita com muita alegria, porque entendemos que doar é um privilégio.
Cremos que tudo aquilo que sai do nosso bolso com a motivação certa não sai da nossa vida. Participe desse ministério. Saiba mais em academiadafé.com.br/mãos de compaixão. Amém. Bastante coisa, né? Nós ainda apoiamos aqui o trabalho do pastor Kleber, ali na comunidade do Brejo. Né? Então, assim, a igreja está fazendo. Você sabia que, eu acho que eu já falei isso, mas eu acho importante falar sempre. Todo dízimo, toda oferta que chega, a gente tira o dízimo. Todo dízimo que chega, toda oferta que chega, durante o mês, aquele montante chega, a gente tira o dízimo. E a gente também dá o dízimo como igreja. Não só as nossas igrejas locais, como o nosso ministério. Então, gente, a gente está indo. A gente está fazendo. Sabe? E a gente pode fazer mais. A gente pode fazer naquele pouquinho que a gente tem ali no nosso mundo. Os nossos familiares, como nós já falamos. Bota aí para mim essa frase final. Já está aqui. Fique de pé comigo. Eu quero terminar. Eu quero que você leia isso comigo, para a gente terminar. Fazendo essa declaração. Vamos fazer todo mundo junto? Você está conseguindo ler aí? Amém? Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. Deus nos envia como trabalhadores a todos os lugares, fortalecidos pelo Espírito do alto, com vozes levantadas para testemunhar. Nunca intimidados, até mesmo com pessoas que não conhecemos, em terras que nunca imaginamos ir, alcançando com mãos e coração abertos, cheios de compaixão. Somos testemunhas ousadas e cheias da verdade, andando em graça em tudo o que fizermos, com fogo santo incendiando cada palavra, ecoando a verdade em corações que ouvem. Lugares perto e longe serão alcançados, e a terra será transformada pela sua palavra, para a sua glória. Amém. Você pode aplaudir a Jesus?